Para nossa live, mais um dia, já tá lindo, glória a Deus, já no cafezinho aqui e mais uma live onde nós vamos declarar a palavra de Deus. E queridos, que bênção, né? O jogo foi bom, eu confesso para vocês que eu já tava quase dormindo, mas muito feliz com a vitória do Brasil, sempre é bom, tá? Nós estamos aqui mais um dia com o Senhor e hoje nós vamos para a leitura de Neemias 9, né? Onde vem falando que a fidelidade de Deus nos faz continuar. Amém? E lembrar da fidelidade de Deus transforma o coração. O povo se reúne em jejum, oração e arrependimento. Confessa os seus pecados e os pecados dos seus antepassados. E os levitas, eles fazem uma longa oração pública, né? Falando e declarando tudo aquilo que os antepassados viveram, a escolha de Abraão, o reconhecimento, a libertação do Egito, o cuidado de Deus no deserto, a conquista da terra prometida. Então ele vai trazendo à memória aquilo que traz esperança para o povo. Foi trazendo a memória naquele momento, né? E Deus, a sua misericórdia, a dependência de Deus. Então ele vai trazendo isso nesse capítulo. Amém, queridos? Então nós vamos para a leitura, porque a palavra de Deus nos transforma, nos renova. Declararemos ela hoje com muito amor. E já vou pedindo para o Espírito Santo de Deus trazer o discernimento e sabedoria, porque sem o discernimento e sabedoria do Espírito Santo nós não conseguimos alcançar as grandes coisas que o Senhor tem. Amém? Então o Espírito Santo de Deus fala conosco, traz nessa palavra aquilo que tu queres acessar no nosso coração. E diz assim: e no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum, sacos e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé, fizeram confissão de seus pecados pelas iniquidades dos seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram um livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. E Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani, Kenani, e puseram os pés no lugar dos levitas e clamaram em alta voz o Senhor, seu Deus. E os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Deixa eu só ver aqui uma coisa, é isso mesmo, né? Tá parecido com o outro capítulo, mas é porque é a continuação dele, tá? Vamos aqui. Jesuá, Cadmiel, Bani, Azabineias, Serabias, Odias, Sebanias, Petaías, disseram: levanta-vos, bendize ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade, e bendiga o teu glorioso nome, que está exaltado sobre a toda bênção e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o exército, toda a terra, tudo quanto nele há, os mares e tudo que neles há, e a tua guarda convida a todos. O exército do céu te adora. Eu vou declarar isso assim como a gente estivesse clamando por essa geração que é a nossa, tá? Vou declarar isso. Então, vamos lá, vou começar de novo aqui, como a gente estivesse declarando para a nossa geração isso daqui, certo? Então diz: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra, tudo que nele há, os mares e tudo que neles há. E tu os guarda com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, Deus, que elegeste Abraão e tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseram o nome de Abraão. E achaste o teu coração fiel perante a ti. Fizeste com ele a aliança que lhe daria a descendência na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e todos os seus servos, e a todos os povos da terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim adquiriste para ti nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante a eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste aos teus perseguidores nas profundezas como pedra na água violenta.
E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, à noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde havia de ir. E sobre o monte Sinai desceste do céu, falastes com ele, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e a lei que mandaste no ministério de Moisés, teu servo. E o pão do céu que destes da fome e na água da penha, lhe produziste na sua sede, e lhe disseste e entraste para possuírem a terra, a qual alcançaste com a tua mão, e lhes havia de dar. Porém, eles e os vossos pais que houveram soberbamente endureceram as suas cerviz e não deram ouvido aos teus mandamentos. E recusaram ouvir-te, não se lembraram das tuas maravilhas, e lhe fizestes endurecer as suas cerviz e a sua rebelião, e levantaram-se a um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, tu és, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus, e te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar no caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar. E isto pelo caminho por onde havia de ir. E deste o teu bom espírito para ensinar, o teu maná não retiraste da sua boca, a água lhe deste na sua sede. De tal modo sustentaste 40 anos no deserto, não lhes faltou. As roupas não envelheceram, seus pés não incharam. Também lhes deste reinos e povos, repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Sion, a saber, e a terra do rei Esbom, e a terra de Ogé e rei de Bazã. E multiplicaste os filhos das estrelas do céu, e trouxeste-os à terra, e tinhas falado a seus pais, e nela entrariam e a possuírem. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na sua mão, como também os reis e o povo da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas e a terra fértil, possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e as árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém, se obstinaram, se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei por detrás das tuas costas, e mataram os teus profetas, e protestavam contra eles, para que voltassem para ti, e assim fizeram grandes abominações. Por isso os entregastes na mão dos adversários, para que os angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, deste os céus, e tu ouviste, segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, e os libertaram da mão de seus adversários. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Olha quantos ciclos, né? Gente, que lindo, que linda essa oração. Nunca tinha parado para ler. Vou continuar, ela é um pouco extensa, né? Mas os levitas estavam ali clamando ao Senhor, porque eles pegaram o livro da lei, eles acharam no templo lá de Neemias, e eles começaram a ler para o povo, e ele começou aqui a trazer à memória tudo aquilo que Deus já tinha feito, né? E que coisa linda. Vou continuar aqui. Porém, tendo repouso, tornava a fazer o mal diante de ti, e tu deixavas na mão dos teus inimigos, para que dominasse sobre eles, e convertendo-se eles, clamando a ti, tu os ouviste desde o céu, segundo a misericórdia, e os livraste muitas vezes. E testificaste contra eles para que voltasse a tua lei. Porém, eles não moveram soberbamente e não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra teu juízo, pelo que quais os homens que os cumprir viverão, o ombro endurecerão seus servos, e não quiseram ouvir. Porém, entendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos,
e testificaste contra eles do teu espírito pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, por isso entregaste nas mãos dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia, os não destruíste, não os reparaste, porque tu és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, ó grande, poderoso e terrível Deus, que guardas alianças, beneficências, não tenha em pouca conta toda a aflição que nos alcançou, que alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais, a todo o povo, desde os reis dos reis da Síria até os dias de hoje. Porém, tu és justo e em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nos temos agido impiamente. E os nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos pais não guardavam a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos para que testificaste contra eles. Porque eles nem o seu reino, nem sua muita abundância de bens lhes deste, nem a sua terra espaçosa e fértil lhe puseste diante deles, que serviram e nem converteram as suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste aos nossos pais para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos dela. E ela multiplica os seus produtos para os reis, que puseste sobre nós a causa dos nossos pecados, conforme a sua vontade dominaram os nossos corpos e os nossos gados, e estamos numa grande angústia. E todavia fizemos uma firme aliança, escrevemos e selamos-nos nos príncipes, nos levitas e nos sacerdotes. Então o povo estava aqui trazendo todo o histórico aqui, né, do que o Senhor já tinha feito e clamando a Ele por essa nova aliança, desse novo povo que estava ali, dessa nova geração. Então, assim, profeticamente, eu quero determinar que a gente está fazendo essa nova aliança com o Senhor. Você que está aí na live comigo, você que está me ouvindo, você que vai ouvir depois, nós vamos fazer essa aliança com o Senhor hoje, declarando que a nossa geração é uma geração eleita, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, é uma geração que vai realmente trazer a obediência ao Senhor e declarar a palavra de Deus, né? E o que a gente tira de aprendizado nessa palavra? Que a fidelidade de Deus permanece constante. Deus continua sendo fiel em todos os tempos. Nós também lembramos aqui que precisamos lembrar que Deus fez. A memória de as bênçãos fortalece a nossa fé para o presente. Às vezes a gente está tão, né? Eu tenho algumas amigas de oração, e às vezes a gente está tão no que falta, tão nas coisas que Deus ainda não fez, né? No tempo dele, mas a gente esquece de agradecer o que Ele já fez, o que Ele já gerou, o que Ele já livrou, o que Ele já nos ensinou, o que Ele já nos conduziu. Glória a Deus, amém. E aí, se estou falando para mim também, sabe? Eu tenho colocado isso muito no meu coração, assim, pedindo a Deus que, Senhor, não por aquilo que a gente acha que não deu certo, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas aquilo que o Senhor verdadeiramente tem para nós. Amém, queridos? Então, a memória das bênçãos fortalece a fé para o presente. E terceiro, o arrependimento exige sinceridade. Assumir os erros perante a Deus. A misericórdia de Deus é maior do que os nossos fracassos, nossos pecados. E a misericórdia divina, ela faz a gente crescer. E a gratidão fortalece a nossa vida espiritual. Então nós temos que permanecer com fé e esperança. E eu quero declarar hoje junto com você: Deus tem sido fiel em todo o tempo. E eu faço uma aliança com Deus hoje. Deus tem sido fiel em todo o tempo. E eu faço uma aliança com Deus hoje. Deus tem sido fiel em todo o tempo. E eu faço uma aliança com Deus hoje. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E é sobre isso, né? Muito lindo esse capítulo. Eu não tinha lido ainda não. É uma oração de clamor e de memória. E às vezes a gente tem que olhar para os nossos memoriais e dizer: olha só, aquele tempo eu chorava e clamava por isso, e assim o Senhor fez. Amém? Então que Deus abençoe você que está aqui comigo agora, sabendo fresquinho aqui a palavra junto comigo. E para você que vai assistir depois, as nossas lives elas estão no YouTube, no Spotify. É só você acessar aí no link na bio. Você acessa lá e já tem todas as lives lá, que é a palavra de Deus, né, na aplicabilidade do nosso dia a dia. Que Deus abençoe, que nós possamos ter um dia fantástico, cheio da presença de Deus, um dia incrível, e já possamos nos preparar para uma semana abençoada. Amém? Fica com Jesus, que Deus te abençoe. Vamos juntos para a grande graça e aliança com o Senhor. Fica com Jesus.